Oi, eu sou José Edson e hoje eu tenho a alegria de estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa tarde e noite. E hoje nós vamos falar sobre um episódio do encontro de Jesus com o povo, com os seus discípulos, e aquilo que pode ficar de lição para a minha vida e para a tua vida. É interessante que quando as coisas saem do controle, nós normalmente começamos dizendo assim: por quê? Por que comigo? Por que será que isso aconteceu comigo especificamente? Dificilmente nós fazemos aquela pergunta: por que será? O que será que Deus tem para me ensinar através desse acontecimento? E quando nós trocamos o para quê para o porquê, é porque normalmente nós queremos transferir o problema para o outro. Nós normalmente não queremos nos ver na foto. Vamos olhar o texto da palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo de número 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo de número 33. Eu sei que faz tempo aí que talvez você esteja sentado, vamos levantar e vamos ler esse texto juntos? Mateus 14, a partir do versículo 22 até o versículo de número 33. Assim diz a palavra de Deus. Logo em seguida o quê? Veja só que no contexto anterior que Jesus vem falando é sobre a multiplicação dos pães. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, que toda uma multidão assistiu e viu, né? E ficou impressionada. Ele deu comida para uma multidão, partindo de um pouquinho de pães e de peixes. Então diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo esse ensino tão simples e tão claro, onde o Senhor tem tanto para nos falar de um episódio corriqueiro, Senhor, na vida do Senhor Jesus e dos seus discípulos.
Ministra aos nossos corações, Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós individualmente, nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito aplique aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas hoje. É o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? É interessante como em vários textos da palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que esses episódios que aparentemente nós não temos nenhum controle, ou que às vezes não são fáceis para nós enfrentarmos, como por exemplo este, onde as ondas vêm, nós trabalhamos intensamente e não conseguimos sair fora. Sempre é algo difícil porque, no fundo, eu e você gostamos quando tudo está sobre o nosso controle. Ou seja, depender até mesmo de Deus, viver pela fé, nem que seja por determinados momentos, é difícil para você e é difícil também para mim. Ou seja, passarmos por uma situação em que Deus nos ensina, através da adversidade, do problema, parece que essa é uma lição que nós nunca gostamos. Mas é incrível que a Bíblia fala sobre essas coisas. Olha, Jó talvez é o maior e o mais difícil modelo. E olha o que Jó nos diz em Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Ou seja, quando Deus lhe fizer passar por uma situação delicada, Ele sempre vai ter uma lição para lhe ensinar. A Bíblia diz de forma muito clara e categórica que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que realmente amam o Senhor. Não tem perigo de Deus não redundar em ensino, em bênção na tua vida e na minha vida. Jó, que passou por uma situação tão delicada, ele diz: eu sei que a disciplina do Senhor eu não posso desprezar, porque feliz é o homem a quem Deus ensina e disciplina, porque a disciplina é um tratamento amoroso de Deus na minha vida e na tua vida. No capítulo 23, versículo 10, Jó diz: Ele sabe o meu caminho, e se Ele me provasse, eu seria como ouro. Jó diz, quando Deus nos prova, querido, é tão claro para Jó que era uma forma de nos aperfeiçoar, que ele diz, nós vamos nos tornar puro, precioso, algo que toda pessoa quer ouro. Ele diz, é o propósito, é o alvo, quando Deus nos faz passar por algumas e determinadas situações que nós não estamos no controle e que às vezes elas são difíceis. O salmista, no Salmo 119, no versículo 67, olha que lição preciosa ele nos ensina. Ele sabe o meu caminho, e se Ele me provasse, eu seria como ouro. Você está entendendo o que o salmista está dizendo? Deus conhece tanto a minha vida, a tua vida, o teu caminho, que quando Ele te prova, Ele tem um propósito de te purificar, de te aperfeiçoar, de te apresentar como algo ainda mais precioso do que tem sido a tua caminhada e a tua vida até esse momento que você tem vivido. No Novo Testamento já, 1 Coríntios 4,17, e diz alguém que é 2 Coríntios 4,17, diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação, que é o certo, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, não é por acaso quando Deus lhe faz passar, quando Deus me faz passar por situações delicadas e difíceis. Ele sempre tem um plano. Deus sempre está interessado na sua vida e na minha vida para te aperfeiçoar, meu amado, e para me aperfeiçoar. Ao ponto que Ele faz com que tudo isso, que ainda que seja rápido,
contribua para um eterno peso de glória na tua caminhada e na minha caminhada. Em 1 Pedro, ainda no Novo Testamento, lá no capítulo 1, versículo 7, olha o que Pedro nos ensina. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É incrível como tanto no Velho como no Novo Testamento, os homens de Deus reconheciam que assim como o ouro é provado, nós crentes, quando somos provados, é para purificar, é para nos apresentar ainda melhor diante de Deus. Para que tudo isso, mesmo a provação, mesmo a situação difícil, redunde, como a Bíblia diz, num eterno peso de glória para o Senhor. Não para você, não para mim, mas para o Senhor. Mas eu sei, você sabe, que quando nós estamos sendo provados, normalmente nós perguntamos, por que comigo? Será que Deus não errou? Será que não devia ter sido no irmão, no vizinho, naquele camarada lá do meu trabalho? Mas Deus é soberano e Ele sabe, meu amado, o que eu preciso, o que você precisa. E aqui no texto de Mateus, que está lá em João também, que está lá no livro de Marcos também, esse texto, é numa situação cotidiana, corriqueira. Os discípulos eram o quê? Pescadores. Lembra quando Jesus vai chamá-los? Eles estavam à beira do mar, pescando. E Jesus os chama exatamente naquele mesmo mar em que esse episódio vai acontecer. Diga-se de passagem que nós chamamos Mar da Galileia, mas não deixa de ser, o nome certo deveria ser o Lago da Galileia. Porque a água é saudável, nem é água salgada, é pequeno. Por exemplo, o Mar da Galileia tem na sua extensão máxima aproximadamente 20 quilômetros e de largura 12 quilômetros. Eu creio que só em Fortaleza nós temos uma área marítima, só no município de Fortaleza, bem maior do que 20 quilômetros de um canto a outro. Então, é algo muito pequeno, cercado pelos montes. Pela graça eu já tive o privilégio de estar naquele lugar. É um lugar muito bonito, porque de todo lugar tem montes altos e aquela água daqueles montes correm para o Mar da Galileia e vem também lá desde a Síria, o que nós chamamos o Rio Jordão, que deságua naquele mar e que continua lá. Então, é algo muito pequeno, é algo em que os discípulos estavam lá todo dia, trabalhando, vivenciando. Mas Jesus escolhe sempre aquelas coisas simples, corriqueiras, para lhe ensinar lições preciosas. O problema é que às vezes nós achamos que Deus não é capaz de nos ensinar naquilo que a gente faz todo dia, porque nós fazemos tão automaticamente que nós achamos que sempre tem que dar certo, sempre tem que acontecer da mesma forma. E às vezes nós tiramos até a presença e a figura de Deus do controle da situação, porque nós fazemos isso todo dia. Você pega o trânsito sempre na mesma direção, você trabalha no mesmo lugar, mas às vezes surgem fatos novos e difíceis para a gente compreender que até nas mínimas coisas, eu e você temos que estar na dependência e na sintonia do Senhor. Eu sei que pelas grandes causas você costuma orar, você costuma pensar e você talvez dependa mais de Deus. Mas no teu dia a dia, no que você faz, às vezes nós fazemos no automático e nos esquecemos de algo tão simples e tão prático, que é de gastar tempo. E Deus diz: eu os disciplino, é por isso que eu os repreendo, porque eu sou zeloso. Em Apocalipse ele diz: então se arrependa. As aflições redundam, meu querido, em benefícios, promovem a glória de Deus,
exibem e deixam claro a fidelidade e o poder de Deus na tua vida e na minha vida. Nesse episódio aqui dos discípulos, eram exatamente estágios de uma tribulação, num cenário onde eles tinham absolutamente conhecimento e domínio, mas que Deus tinha algo precioso para mostrar para ele que ele realmente é quem estava no controle da situação. Jesus deixa os seus discípulos depois da multiplicação dos pães. Presta atenção, aqui possivelmente os discípulos tinham ficado tão impressionados com tanta gente, a multidão, e não esqueça, qual era o sonho dos discípulos? É que Jesus estabelecesse um reino aqui nessa terra. E todo o tempo Jesus estava trabalhando com os discípulos, que o reino dele não era desse mundo. Como eu e você, muitas vezes, sempre fazemos as nossas orações visando o nosso bem aqui na terra. Às vezes até nos esquecemos que nós somos um cidadão ou uma cidadã celestial, que a nossa pátria está lá nos céus. Nós vivemos de tal forma, pensando no amanhã, nos bens, nas posses, naquilo que nos rodeia, que nós nos esquecemos de orar, de lembrar do reino, de lembrar do que Deus tem por trás de tudo isso. Talvez por isso mesmo, Jesus separa-se dos discípulos, como quem diz, talvez eles estão tão eufóricos, se eu for com eles, eles vão tentar me convencer, estabelece o reino, veja a multidão te seguindo, veja como eles estão vendo o teu poder. E Jesus disse para eles, não, vão andando aí, peguem o barco, vão andando, eu vou ficar por aqui. E aí o que é que Jesus faz? Se despede da multidão, de novo, Jesus procurando sempre se relacionar com pessoas, sempre um abraço, sempre uma conversa a mais, sempre um tempo mais precioso. Você acredita que Jesus faz isso contigo e comigo todo dia? Ele diz, eu estou convosco todos os dias. Ou seja, eu e você que muitas vezes não apreciamos a presença, não separamos tempo, sua agenda é tão cheia, você já acorda com tanta coisa para resolver, que você não para sequer para pedir a direção ou ouvir o que Deus tem para te ensinar, seja através dessa palavra, seja através da oração. As estatísticas dizem que mais de 50%, 60% dos crentes durante a semana não abrem esse livro. Não ouvem Deus através da sua palavra. Não separam um tempo para dizer, Senhor, fala comigo, me ajuda. E eu sei, querido, que durante a semana você enfrenta muitos problemas. E talvez você quer enfrentar na sua força, na sua capacidade, ao invés de se curvar, pedir sabedoria, pedir direção. E o que é que a Bíblia diz? Se alguém precisa de sabedoria, o que é que a Bíblia diz? Deus dá sem exigir nada em troca, nada de volta. Às vezes é mais fácil, né? Pagar para ir no psicólogo. Às vezes gastar um tempo para ir atrás do irmão, do pastor, da reunião tal, do que realmente se debruçar e apresentar você mesmo, o seu problema diante de Deus em oração, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, no seu trabalho. Por que será que nós não usufruímos daquilo que Jesus faz com essa multidão? Separa um tempo para estar com eles. E acredite, meu amado, Jesus tem interesse e separa tempo, todo tempo para mim e para você, para nos ouvir, para saber o que você está vivendo, o que eu estou vivendo. Ele tem interesse na tua necessidade, na tua realidade de vida. Mas às vezes nós parece que nos esquecemos disso. Então, o próprio Jesus, para talvez demonstrar
tão claramente para os seus discípulos que ele não estava a fim de ser aclamado, ele fica lá sozinho e vai o quê? Vai lá para o monte fazer o quê? Orar. Ó, ao redor do mar da Galileia, o que não falta é monte. Não falta. E hoje se criou um hábito de que só pode se orar se for no monte. Não, pode orar no vale também, companheiro. Pode orar em casa. Pode orar no quarto. Pode orar no quarto. Em qualquer lugar. Ali é lotado de montes. Quem vai lá sabe para onde você olha. É monte. De um lado, do outro. É as colinas do Golã. É o monte das bem-aventuranças. Cheio de montes. É um lugar lindo, precioso. E é muito gostoso orar no monte, nada de errado. Mas o que a gente não pode é atribuir ao monte o poder. O poder é de Deus e ele se revela, meu amigo, no monte, no vale, na igreja, no pequeno grupo, em casa, no carro, aonde você orar. A Bíblia diz, se me buscardes, certamente vão me encontrar. Você está entendendo? Aonde você buscar, você não depende do pastor, você não depende do líder, você não depende da sua esposa, você não depende do seu marido. Não. Jesus está lá, igual aquele diz lá para aquela igreja, eu estou na porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear, eu vou sentar na mesa, eu vou conversar com você, eu vou lhe ouvir. Eu vou lhe explicar. Mas lembra, os discípulos às vezes estavam tão tomados pelos seus problemas, lembra daquela história lá do caminho de Emaús? Tão controlados que nem o próprio Jesus eles reconheceram. E não vai ser diferente nesse episódio aqui, conforme nós lemos. Eles estavam tão preocupados com o problema que a presença de Jesus lhes pareceu como de um fantasma. É duro pensar que nós, às vezes, reagimos dessa forma. Jesus orava constantemente, querido. Pela manhã, pela tarde, pela noite, pelos dias inteiros. O cenário da vida de Jesus é tremenda dependência do Pai, seja lá onde ele estivesse. E às vezes ele tinha que exatamente largar para poder se dedicar a um tempo de oração. E é como nossa vida hoje. Enquanto Jesus está lá à direita do Pai, sabia que ele continua intercedendo por você e por mim? Não é o que a Bíblia diz? Ele está à direita do Pai intercedendo, orando por você e por mim todo o tempo. Mas nós estamos aqui tentando, muitas vezes, remar com os nossos braços, com a nossa força. E aí, se você não conseguir, que tal depender do gerente do banco? Que tal depender daquele irmão que tem um pouquinho mais de dinheiro? Que tal depender daquele irmão que talvez você diz assim, ele tem mais poder e tem mais fé? E tem crente que tem que ir para esse tipo de reunião, porque parece que no fundo, eles não sabem se colocar diante de Deus. E tem que depender do poder do outro. Quando nós temos que depender do poder do Senhor. E todos nós, queridos, recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito, que nos ensina como orar. Você está entendendo? Quem vai me ensinar a orar? Não é o irmãozinho, não é a irmãzinha, não é meu pai, não, é o próprio Espírito. Deus deixou o Espírito na minha vida e na tua vida para nos ensinar essa palavra e para nos ensinar até orar, porque nem orar como convém. A Bíblia diz que você e eu sabemos. Mas não rema só, não confia no teu braço. Se dobra, se curva, se prostra, para você não sucumbir em meio aos problemas e às tribulações. Às vezes eu costumo, já com 35 anos de caminhada cristã, e já alguns anos no ministério, eu costumo ficar lembrando de irmãos, de irmãs, de famílias,
que passaram pela igreja de Jesus e hoje vivem longe do Senhor. E eu fico me perguntando, como pode? Como é que alguém que conhece, que bebe da graça, que ouve desse evangelho poderoso, que ouve da pessoa de Jesus, depois deixa isso de lado? Se a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Eu não posso viver sem o Senhor, querido. Nós não podemos viver. Esse grande ajuntamento, como o pequeno ajuntamento, vão nos ajudar a viver nessa sintonia com o Senhor. Mas acima de tudo é uma decisão sua pessoal, aonde você estiver, de se dobrar, de se prostrar e dizer: Senhor, me ajuda, fala comigo. É por isso, meu amado, que muitas vezes Deus permite na minha vida e na tua vida que a tribulação aconteça. E qual é a tribulação aqui? É simples, olha no versículo de número 24. Mateus 14, versículo 24. O barco estava a considerável distância da terra e era fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Presta atenção no contraste. Jesus está lá na terra, tranquilo, orando. Os discípulos, a quem ele pediu que eles fossem um pouquinho mais adiante, entram no mar da Galiléia. Em que lugar? Lugar que eles estavam acostumados a fazer isso todo dia, todo o tempo. A travessia que eles fazem ali, indo para Cafarnaum, para Genezaré, vindo da região de Tiberíades, é comum. Quem vai lá, todo o tempo tem um barquinho indo, um barquinho voltando. Aproximadamente 7 quilômetros de travessia. Talvez lá no meio, e preste atenção, isso se faz com uma certa rapidez. Mas naquele dia, eles começaram ao anoitecer, o texto deixa isso claro, e já alta madrugada eles ainda estavam lá no meio, talvez só tendo remado 4 quilômetros, e quanto mais força eles faziam, mais as ondas vinham. E tem horas, querido, que a vida é assim mesmo. Parece que quanto mais nós colocamos força, quanto mais nós nos focamos no problema, parece que o problema se torna maior, a onda se torna maior, e nós vamos perdendo as forças e nós não conseguimos vencer o que está do outro lado. Por quê? Porque, de novo, nós estamos fazendo isso só na confiança do nosso braço, da nossa força, da nossa capacidade. Buscamos só aquilo que está ao nosso alcance. O gerente do banco, o político, o amigo que tem mais condição de dinheiro, né? O pai, a mãe, sei lá quem. Algumas coisas que são literalmente dentro do nosso visual e daquilo que os nossos olhos alcançam. Dificilmente nós compreendemos que nós precisamos, acima de tudo, nos voltar para o Senhor, quando também nesses problemas a situação vem. É interessante, né? Quando a Bíblia fala da história daquele jovem, do texto que nós chamamos do filho pródigo. Para que ele reconhecesse a loucura, porque ele saiu de casa com todo o dinheiro, para curtir a vida, para festejar tudo o que ele queria. Depois que ele gastou tudo, e já lhe faltava dinheiro, quando ele realmente chega ao ponto de ter que comer com os porcos, é o que a Bíblia diz. E diz os porcos porque naquela região o porco é considerado um animal imundo, ou seja, é o último estágio, é o fundo do poço, como nós chamamos. Ele cai em si e lembra-se do Pai. Eu sei que muitas vezes, alguns de nós, ou muitos de nós, só acordamos quando o problema vem, e vem daquela forma que você e eu não temos absolutamente nenhum controle. Ou seja, quando as ondas, quando a tempestade é furiosa, e é maior do que você pode suportar. Um simples barco de pesca torna-se um brinquedo frágil
à mercê de uma tempestade. Mesmo sendo pescadores acostumados, homens que lidavam com aquilo todo dia, mas Deus nos permite isso, para que eu e você saibamos, querido, que essa vida cristã, nós somos chamados o quê? A Bíblia diz, o justo, o crente, aquele que anda com o Senhor, precisa viver pela fé, precisa viver na dependência de Deus, independentemente do bom emprego, independentemente da boa esposa que Deus lhe deu, do bom marido, dos filhos que você tem, do carrão na garagem, da boa casa, do bom emprego, não interessa. Seja em qual for a situação, como crente nós somos chamados para andar na sintonia e na dependência de Deus. A tribulação é real, as lutas aqui são reais, as dificuldades são reais. Era o mar, era a morte, ameaça mesmo de medo, de sucumbir, dificuldades para remar, talvez as forças já no seu limiar do esgotamento, exaustão. É nessa hora, querido, que parece que todo o nosso esforço humano se esvai para a gente poder dizer, eu preciso orar, eu preciso depender, Senhor, eu não sei mais o que fazer, por favor, me socorre. Olha o contraste, no versículo 24, né? Ele sucumbido lá pelas ondas, Jesus estava lá na terra, à distância, numa situação tranquila, orando. Se o Senhor precisa de tempo para orar, se Jesus mesmo deixa as multidões e separa tempo, imagina eu e você. Queridos, nós temos que admitir, nós oramos bem menos do que nós deveríamos orar. Nós separamos no nosso dia muito pouco tempo para separar, para ouvir a voz de Deus. É incrível pensar que a maioria dos crentes passam a semana inteira sem realmente se curvar, se dobrar e gastar tempo em oração. Ah, querido, nós precisamos separar mais tempo para orar, eu e você. Nós precisamos compreender mais aquilo que Jesus, mesmo sendo o Senhor, nos mostra como ensino. Ele separava tempo na agenda dele, era capaz de deixar a multidão, era capaz de deixar os seus discípulos e se isolar para ir lá orar. É por isso que a Bíblia diz, há um lugar lá em Jerusalém, Jesus ia para o templo, mas ele voltava toda noite para um jardinzinho bem pequenininho, chamado Getsemane. Não é nada do outro mundo, é um jardinzinho pequenininho. Tive o privilégio de passar por lá, lugar simples, mas Jesus ali, a Bíblia diz, se prostrava, se curvava, orava e dependia do Pai todo o tempo. Oh, Senhor. Veja versículo 26, 25 e 26. Alta madrugada, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Pensa aí, já alta madrugada, Jesus lá orando e eles fatigados, lutando contra tudo aquilo que eles estavam enfrentando lá no meio do mar. Jesus vem ao encontro deles. Querido, é bom que você saiba, o Senhor, ainda que você não vá, Ele vem ao teu encontro. É por isso que a Bíblia diz lá naquele texto, né? Para crente mesmo, para a igreja.
eu estou na porta batendo. Eu venho ao teu encontro. Eu quero me encontrar contigo, Zé. Eu quero me encontrar contigo, João. Eu quero me encontrar contigo, Ana. Eu quero me encontrar contigo, Pedro. Ele sempre quer e ele vai ao encontro. Isso é a demonstração de quem Jesus é, querido. Ele sabe a nossa fraqueza, ele sabe das nossas necessidades, e mesmo quando está disposto a nos abraçar, a compreender a nossa limitação. Então, meu amado, não fica com vergonha não. Se prostra, se lança, usufrui desse amor tão grande que o Pai tem por você e por mim, ao ponto de que nós mesmos sabendo que precisamos e não vamos, mas Ele toma a iniciativa e vem ao encontro. Ele foi ter com ele. É confortante saber que Jesus não apenas orava por eles, mas também vai ao encontro deles. Queridos, isso é notório como Deus nos ama. Eu digo desde o Gênesis, o que é que acontece quando Adão peca? O Senhor começa a ir atrás de Adão e diz: Adão, onde é que você está? Por onde é que você anda? Já pensou durante essa semana? Talvez por onde você andou e Deus estava lá dizendo: ei, por que é que você está aqui? Por que é que você está gastando tempo com isso? Por que é que talvez você não volta? Por que você não me ouve? Por que você não lê a palavra? Deus vai ao encontro de Adão, desde o livro do Gênesis. É interessante quando chega lá no começo do livro do Êxodo, você lembra? O povo estava lá, sofrendo na mão do faraó. O que é que o livro do Êxodo começa dizendo? O Senhor diz: eu estou ouvindo o clamor de vocês, eu estou vendo o que vocês estão passando. Ele diz: por isso eu vou descer, eu vou agir, eu vou interceder. E ele chama Moisés e diz: Moisés, vem cá, eu vou ser contigo. Nós vamos cuidar disso, nós vamos tirar o povo daqui e vamos levá-lo para uma terra boa que mana leite e mel. Mesmo sendo aquele povo como eu e você, um povo duro, de dura cerviz, a Bíblia diz um povo de coração obstinado, difícil de ser tratado. Você pensa que eu e você somos diferentes? Não. Eu já disse para vocês. Eu acho que por esse meu cabeção ser grande, eu sei como eu sou cabeça dura. Eu sei, querido. Eu não preciso pensar em você, não. Eu penso em mim mesmo. Eu sei como eu sou cabeça dura. Eu sei como todo homem é um bicho naturalmente prepotente. Eu costumo dizer, é muito pavão, gosta muito de aparecer, de estar no controle de tudo. E às vezes Deus tem que nos levar, como levou os discípulos aqui, em situações que você rema, bota força, faz tudo que você sabe, é um lugar que eu sei, que eu domino, eu sei tudo disso aqui, e o negócio não dá certo, e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. Porque você tem que olhar para o alto. Você tem que saber que o Senhor é quem tem a sabedoria. É Deus que tem as respostas, meu amado. Não é você, não é o teu braço, não é tua força, mas é o Senhor. E como é que o Senhor vem? Aí, pasmem, exatamente andando sobre as águas. Ora, se as águas eram o problema, talvez, desculpa, mas às vezes Deus faz essas coisas para a gente perceber a nossa pequenez, para nos humilhar de tal forma como quem diz: caramba, vocês não são pescadores, vocês não são do barco, vocês não conhecem o mar, por que vocês não saíram dessa? E ele vem sem barco, sem remo, sem nada, andando sobre as águas. É por isso que quando a Bíblia diz que o homem é limitado, mas que Deus pode todas as coisas, a Bíblia ilustra isso, meu amado. São nesses episódios que a gente compreende de maneira simples aquilo que a palavra de Deus revela e que muitas vezes nós não queremos ver. Porque para nós só é possível aquilo que nós compreendemos e estamos no controle. Eu imagino, é por isso que eles pensam, é um fantasma, não pode ser.
Isso aqui nós nunca vimos. Deus faz alguma coisa que você nunca viu mesmo. Porque Ele é capaz de maravilhar os seus olhos e os meus olhos. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Além de tudo, Deus é criativo para nos fazer entender. Então Ele vem sobre as águas, é um fantasma. E talvez aqui, é aquela coisa que às vezes a gente fica... Deus se revela de tal forma que nem nós acreditamos. Queridos, os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Nós nunca imaginamos o que Deus é possível de fazer. Mas Ele está presente. Acredite você ou não, eu sei. Primeira coisa que o diabo tenta lhe dizer quando você está passando por um momento difícil é que Deus te abandonou. Meu amado, se você conhecesse a palavra de Deus, você saberia que isso nunca pode acontecer, porque Paulo diz assim, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem coisa de altura, nem de profundidade, nada nos separa desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o que Deus fala comigo e fala contigo. Está escrito na palavra, meu amado. Diz que não tem nada de novo. Mas naquela hora, o diabo tenta lhe dizer, você está só. Lembra quando Paulo diz lá no final? Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Está lá 2 Timóteo capítulo 4. Todos me abandonaram, saíram de perto de mim. Mas o Senhor não, Ele me assistiu todo o tempo. O que é que o salmista diz para nós? Você não conhece o Salmo 23? Vai dizer que não. Até no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. É isso, meu amado. O segredo da vida cristã não está em ti, não está em mim. Está no Senhor. Não está no teu poder, não está na minha capacidade e na tua capacidade. Quanto mais nós dependermos, quanto mais nós nos humilharmos diante da boa presença do Senhor, mais Ele vai nos capacitar, mais Ele vai nos usar, mais Ele vai nos tornar bem-sucedidos, do ponto de vista dEle. É porque eu sei, nesse mundo, sucesso está sempre ligado a dinheiro. E meu amigo, isso não é bem verdade na história de Jesus nem dos discípulos. Não. Nós vimos outro dia, quando o Alex Dias Ribeiro esteve aqui, Uma coisa é falar de sucesso do ponto de vista do mundo. É ter, é dinheiro, é posse. Quando a gente fala do ponto de vista de Deus, não. É paz, é alegria, é esperança, é tranquilidade. Por isso, lá no livro de Provérbios, o que é que a Bíblia diz? É melhor morar numa casa com pão seco e água, do que numa casa que tem muitos banquetes, muita festa, mas tem muita briga. Mas tem camarada que diz, eu quero morrer no pau, pastor, mas quero morrer cheio de banquete. Cheio de dinheiro. Eu sei, e tem crente vivendo assim. Não importa os meios. E aí, apontamos, e é verdade, tem muita corrupção. Mas muitas vezes nós também fazemos parte dessa sujeira e corrompemos e andamos e sonegamos e não vivemos de acordo com o que Deus espera que nós que somos chamados para sermos sal e luz vivenciamos. Presta atenção, meu amado. Anda. Aí vem o quê? O que é que bate nessas horas? Além de dizer que é um fantasma, nessa época de manifestação e demoníaca, entre espíritos maus, fantasmas, são evocados e nós precisamos mesmo de discernimento. Mas, primeiro espera, olha, ouça, não simplesmente vai logo dizendo, é um fantasma, não é de Deus, não. Agora, examine todas as coisas. Não esqueça que tudo que o diabo quer é te enganar e me enganar.
E nessa hora a gente precisa estar lá, porque só Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, diz o salmista, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Salmo 46, 1 e 2. Então, o nosso foco tem que estar no Senhor. Ele diz, não tenham medo, não tenham medo. Eles estavam lá aterrorizados, é um fantasma, e gritavam. E quer que venha o versículo 26 e 27, o Senhor diz, imediatamente eles disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Meus amados, você sabia que na palavra de Deus tem aproximadamente 350 vezes essa ordem, não temas, não temas, não tenha medo. Frente, isso não é simplesmente coisa de autoajuda, não. É palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento. Não é ter medo porque você é o cara, porque você é o forte, porque você, aquelas coisas que você aprende, você é o cara, você pode, você, isso, não. Na Bíblia na medida da sintonia, da dependência, da instrução, que você pegar na boa mão de Deus, você vai obter vitória, como era o caso aqui dos discípulos, fazendo aquilo que eles faziam todo dia, todo momento, precisavam depender de Deus para ter resultado, para ter vitória na situação corriqueira das suas vidas. Então o Senhor diz, não tenham medo, coragem, sou eu. Você está entendendo? Jesus está dizendo, sou eu. Sabe aquele nome que está acima de todo nome? Sabe aquele nome que diz assim, sem mim nada podeis fazer? Sabe aquele nome que diz, eu sou a videira, vocês são ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir muitos frutos. É natural, é simples. Agora o problema é que nós não vamos lá, nós não entendemos a dependência, que Ele é a videira. Nós somos meros ramos, que nós precisamos. Quer forma mais clara? Você sabe. Quando um ramo é cortado da videira, ele não vai produzir. Mas você acha que você pode. É o crente que diz, eu quero Jesus, não quero igreja, não quero pequeno grupo, quero viver só. E daqui a pouco você recebe a notícia da bagaça, da loucura, da pobreza, do desastre, da cadeia, de tantas coisas, querido. Meu amigo, Jesus diz, não há um outro caminho, não há outro meio para a gente ir ao Pai senão por Ele. Por que nós vamos insistir e ser tão dura serviço? Então ele diz, vem cá, não tenha medo, sou eu, eu falo contigo. O Senhor diz, quando você estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim, eu quero te aliviar. Percebe o carinho de Jesus aqui? Ele podia dizer, vocês estão aí remando só porque vocês não clamaram. Não, mas ele vai lá, docemente, sem criticar, sem reclamar, não tenha medo, sou eu. E aí diz o texto, versículo 28, Pedro diz, Senhor! Pedrão era esse cara mesmo. Podia fazer bobagem, Mas também quando ele reconhecia, ele fazia, Senhor! Opa, se és tu mesmo, Senhor. E aqui talvez, sei lá, parece um fantasma, no fundo, com fé, mas talvez nem tanto. Mas se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vou logo sobre as águas, não vou nem no barco. E o Senhor diz, vem. E Pedro vai. E Pedro anda sobre as águas. Você entende que quando nós estamos debaixo da direção de Deus, acontece exatamente aquilo que Efésios diz, infinitamente mais do que nós podemos pensar e imaginar. Por mais que Pedro pensasse, ele nunca ia imaginar que ele seria capaz de andar sobre as águas.
E às vezes Deus faz coisa na sua vida que você diz assim, por mais que eu tivesse capacidade, que eu tivesse pensado em todas as possibilidades, essa saída que Deus me deu, eu nunca tinha pensado. É por isso que o nome dele é maravilhoso. É por isso que ele é o bom pastor. É porque ele é bom demais, querido. Ele compreende a minha fraqueza, a tua fraqueza, a minha limitação, a tua limitação, a de Pedro, a dos seus discípulos que andavam com ele. Coragem, vem cá. Quer vir? Vem sobre as águas. E Pedro vem sobre as águas. O medo, querido, é fruto da nossa insegurança, da nossa própria ansiedade, gerada pela falta real de um projeto de amor real. O medo vem quando eu e você não estamos certos de alguém muito mais forte do que a ameaça que nos cerca poderá vir para nos socorrer. Quando nós estamos na sintonia de Deus, muito forte, por maior que seja o problema, você sabe, meu Deus, e a Bíblia diz o quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não é o que a Bíblia diz? Mas por que nós talvez ficamos às vezes tão trêmulos? Deus não somente nos ama, querido, mas Ele é amor na sua essência. E só nele nós encontramos a real segurança. Então ele vem, coragem. Então se és tu, manda-me. O Senhor diz, vem. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Presta atenção. Saiu do barco. Apesar de tudo, o barco ainda era um lugar de segurança. Para quem está no meio do mar, é. Então, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo, Pedro, sou eu, mas vem. E sair do barco não é simples. Numa hora dessa, será que é mesmo, Senhor? Eu não vou sair. Não. Sair do barco numa hora dessa, não, está ruim aqui, pior sentar aqui. E muitas vezes, nem ouvindo a direção de Deus, nós caminhamos e nós vamos. Por isso que o próprio filho pródigo é uma coisa incrível, porque ele reconheceu e foi. Agora, quando foi, presta atenção. Não sou digno de chegar lá e ser chamado de filho. Eu quero ir como empregado. Isso mostra a mudança do coração, querido. Então, quando Deus tem planos, Ele quer mudar o teu coração. Ele quer que a gente desça e que Ele realmente se exalte. Que a gente aprenda a lição com a profundidade que tem que nos ser dada. Então Pedro abre mão e vai lá, sai do barco, anda sobre as águas. Mas veja o versículo de número 30, para a gente estar encerrando. Quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritar, Senhor, salva-me. Percebe como nós somos tão instáveis que de uma hora para outra nós mudamos o foco do nosso olhar. É incrível como a Bíblia deixa lições tão claras, tão simples e tão profundas. Porque, querido, o que você e eu não podemos é tirar o foco dos nossos olhos do Senhor. Não podemos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não. A nossa confiança, o nosso socorro vem do Senhor. Então não se foca em outra coisa, senão em Deus, querido. Concentre sua vida, aonde você estiver, não importa. Já não temos mais que orar na direção de Jerusalém. O Espírito habita em nós, somos selados com o Espírito, recebemos poder e podemos ir lá para encontrarmos alento para as nossas vidas. Então, segurança. Então ele gritou, Senhor, salva-me. E de novo o que a Bíblia diz? Imediatamente. Presta atenção, crentes. Presta atenção, crentes. Como essa palavra está aí 2 vezes. À medida que o povo de Deus se voltou para ele, o que a Bíblia diz?
imediatamente o Senhor foi ao socorro deles. Não duvide, querido. O Senhor responde tua oração. Ele se volta, Ele ouve. A Bíblia diz, todo aquele que clamar, todo aquele que buscar, vai encontrar. E o texto deixa claro, à medida que Pedro clamou, imediatamente o Senhor se voltou para ele e foi ao encontro da necessidade dele. Estendeu a mão. Meu querido, se existe uma mão que você precisa, que eu preciso segurar, é na mão do Senhor. Às vezes nós não temos dado passos corretos, porque nós estendemos a mão para muita coisa que não nos leva para o Senhor. Nós confiamos naquilo que não é para nós confiarmos. A nossa segurança é só no Senhor. Os próprios discípulos andando com Ele ainda estavam confusos e querendo um reino nessa terra. E tem muito crente nessa igreja, em qualquer igreja, esperando só as benesses aqui. Não compreende a chamada eterna de andar e viver pela fé, de buscar, talvez, quem sabe, até uma vida um pouco mais simples, mais voltada para o outro, para o Senhor, para ser bênção em casa, na vida da esposa, na vida dos filhos, do vizinho, da comunidade, enfim, como Jesus olha para nós. Então, Ele segura a tua mão, meu querido, hoje, assim como Ele fez, Ele quer segurar na tua mão. E Ele diz, Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Você que anda comigo, você que está aqui vendo tudo isso, Pedro. E você me viu andando sobre, você andou sobre as águas e ainda se desviou os olhos. E aí, quando eles entraram no barco, o vento cessou. E ali eles adoraram, dizendo, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Não é esse pastor, não é nem o líder dessa igreja. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. É Ele, somente Ele, que segura a minha mão, querido, que segura a tua mão e que nos conduz em triunfo, mesmo diante das ondas bravias e das tempestades da vida. Acredita nisso. Ele não nega que nós passamos por tribulações. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está lá à destra de Deus intercedendo. E talvez hoje, assim como Ele fez com Pedro, Ele está fazendo exatamente, venha, está aqui a mão estendida. Toma posse, você que é crente, toma posse, meu amado, em oração, em dependência, na busca do Senhor. Separa um tempo para ouvir a voz dEle, a direção dEle, ao invés de ficar só remando com as tuas forças e com a tua capacidade. Entenda que a verdadeira sabedoria vem lá do alto e Ele quer te dar sem pedir nada de volta. Eu sei que para pagar um curso, às vezes você paga um curso caro, para o cara lhe ensinar a ser o cara do cara que fala e que todo mundo lhe ouve. Mas não ouve a voz de Deus. Não ouve a palavra de Deus. Não separa tempo para, no teu quarto, onde você estiver, no barco, ouvir o Senhor. E Ele está dizendo, vem cá, eu quero segurar a tua mão. Eu quero te dar alento. Eu quero te dar coragem. Eu quero te fazer um vencedor e andar sobre as águas em vitória, na presença do Senhor. Oh Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Só tu, Senhor, és verdadeiramente o Filho de Deus. Só tu, Senhor, é digno da nossa adoração. Só o teu nome está acima de todo nome. Só o Senhor salva. Só o Senhor nos conduz em triunfo.
Só Tu és o nosso refúgio e fortaleza, aquele socorro presente no meio das nossas lutas e tribulações. Oh Deus, abençoa o Teu povo, Senhor. Mostra isso para os Teus servos, a importância de separar um tempo, de orar, de se curvar, de depender, de colocar os problemas diante do Senhor, ao invés de simplesmente ficarmos remando com as nossas próprias forças. E eu quero orar pensando primeiramente em nós que somos crentes. Talvez, meu amado, você está aí em lutas, remando com toda a sua força, gastando muito tempo, mas pouquíssimo tempo com o Senhor e para ouvir a voz do Senhor em oração. E talvez hoje, nessa noite, Deus falou contigo. Você que é crente, diz: meu amado, meu querido, está aqui a minha mão. Não é um fantasma, é o Senhor. Ele quer te conduzir em triunfo, Ele quer te dar vitória. E você está dizendo para Ele, não para mim: pastor, eu vou separar mais tempo para orar, para ouvir a voz de Deus, para me curvar, para pedir o cuidado dEle sobre a minha vida, para pedir a direção dEle, sabedoria dEle para a minha vida, para a minha família, para eu conduzir o meu projeto, minha empresa, todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Se você é crente e Deus estiver falando com você que é crente, eu quero orar por você. Levanta a mão aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Tua palavra não volta vazia. Talvez você está aqui, ou mesmo aí na internet, e você ainda não conheceu o verdadeiro Filho de Deus, aquele que veio para te dar vida eterna, meu amigo, aquele que veio para te dar salvação, aquele que veio para te dar a vitória tamanha, que Pedro, na dependência dele, podia andar sobre as águas. São coisas que só Deus sabe do que Ele tem para lhe encaminhar. É vitória até sobre a morte, é vida eterna, é esperança, é salvação. E talvez hoje você está aqui dizendo: pastor, eu preciso desse Deus, eu preciso hoje entregar minha vida a Jesus. Então aí onde você está, se você nunca entregou sua vida a Jesus, mas nessa noite você está dizendo: eu quero, amém, glória a Deus, aleluia, pode ficar de pé. Se há mais alguém, fique de pé, nós queremos aplaudir a presença do Senhor, amém, estou lhe vendo lá. Glória a Deus. Há mais alguém? Pode ficar em pé, nós queremos. Dê um abraço nessa pessoa. Se você quer aceitar Jesus, é sua oportunidade. Amém? Aí onde você estiver, dê um abraço nessa pessoa. Diga: bem-vindo. É poder de Deus, querido, é salvação, é vida eterna. Eu sei, você precisa tomar uma posição. Mas se hoje Deus está falando com você e você não fez essa decisão, é sua oportunidade. Você que está aí na internet, você que está aí na tendinha, você que está aqui, de dizer: eu quero. Então, se há mais alguém, levanta aí e diga: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. É sua oportunidade de fazer essa decisão. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. Você que aceitou Jesus, você que está aí perto, depois o conduza lá para o Espaço Conexão. Vamos ficar aqui para cantar e adorar o Senhor.